Eu poderia falar reinos dos povos germânicos, ficaria mais educado, né? Porque bárbaro foi uma palavra muito preconceituosa e muito pejorativa para denominar esses povos, né? Que os romanos deram esse nome de bárbaros, aqueles que não eram os estrangeiros, né? Os invasores eram chamados de bárbaros. Porém, eu coloquei reinos bárbaros, mas deixo aqui a problemática desse nome. Mas por que ainda falar reinos bárbaros? É importante não matar totalmente essa nomenclatura, porque fez parte da história, é um registro histórico essa nomenclatura, porém, para que ela seja utilizada, tem que se explicar o problema dela, como ela é preconceituosa, como ela é pejorativa, e é importante explicar isso na história, né? E também porque é simplesmente por esse fator mesmo. E se for pegar fontes históricas antigas, pode-se achar esse nome também. Então, se for utilizar somente povos germânicos, essas nomenclaturas elas têm que ser conhecidas também, mas sabendo de suas problemáticas. Então, quais são as origens dos reinos bárbaros, né? No Oriente, não vão ser só os povos germânicos, né? No Oriente vão ter os chamados hunos. Os hunos, o líder dos hunos, um dos grandes líderes, foi o Átila. O Átila era conhecido como o flagelo de Deus, né? E foram os hunos que eles empurraram os germânicos para baixo no mapa, né? Porque os povos germânicos ficavam na Magna Germânia, assim, acima do Império Romano no mapa, e os hunos eles ficavam mais acima ainda no mapa. Então, há teorias de que eles, com medo, os povos germânicos com medo dos hunos, eles adentraram mais ainda abaixo do mapa no Império Romano por esse medo, né? Mas há outras hipóteses também, até mais aceitas, que os germânicos eles realmente estavam procurando outras terras por conta de escassez de terras férteis em suas terras e queriam esse expansionismo no território e também e por isso atacaram o Império Romano, aproveitaram que ele se encontrava fragilizado, né? E uma característica dos povos hunos é uma cultura que tem em alguns povos africanos. Eu vou colocar a foto aqui. Peraí que eu vou procurar a foto. Que é a cultura, né, dos crânios alongados. Né? Alongados aqui. Vou colocar a foto aqui agora. Quando eu falei de povos africanos, eu acho que tem a cultura do povo Manguebeto, né? Que tem essa reminiscência dessa cultura, né? Que desde bebê eles colocavam faixas, né, na cabeça muito apertadas, e conforme o desenvolvimento dessa criança, o crânio ele ia se alongando aqui, né? E eles eram temidos, né, por essa cultura, e não só por isso, por a sua ferocidade na guerra, assim, suas táticas e tudo mais. Então, no norte da Europa, os povos germânicos. Então, qual que é o contexto histórico dos reinos bárbaros, né? Vai se dar assim no período da decadência do Império Romano do Ocidente, né, porque no Oriente vai ser o Império Bizantino, e há uma crise no modo de produção escravagista, né, que dependia, né, o Império Romano ele dependia de conquistar territórios e pegar prisioneiros para ter escravizados, né?
e ele lucrava muito com isso. Desde o governo do imperador Otávio Augusto, a prioridade não era mais conquistar os territórios, né? Mas era consolidar as fronteiras. Então, nossa, o cachorro latindo tá difícil. E por que consolidar as fronteiras, né? Porque ao fazer essa consolidação, eles foram perdendo cada vez mais força, eles não tinham mais recursos para consolidar essas fronteiras por causa da crise econômica. Então, eles tiravam recursos de onde não podia, né? Tirava do povo, tirava das políticas públicas, e a crise ficava cada vez mais intensa e a situação social e econômica cada vez mais fragilizada, né? E nisso vai as invasões dos povos germânicos, as invasões bárbaras. Não vai ser tratado aqui de forma mais aprofundada, mas os hunos e os romanos, eles tiveram suas relações de trocas, né, positivas por interesses econômicos e territoriais, assim como com povos germânicos, tiveram suas lutas, tiveram suas alianças, porém aqui vai ser tratado de uma forma mais generalizada, para não ficar tão grande, de se tratar um assunto tão enorme e complexo que foi essas alianças e guerras que aconteceram com o tempo. É um assunto para um outro vídeo, né? Mas vai ser o final da Idade Antiga e o início, então, da Idade Média. Ali, a partir do século IV até o século XI, aproximadamente, essas invasões de forma mais substancial, né? Então, os povos invasores, eles começaram a criar reinos, né? Esses povos germânicos, eles começaram a criar reinos. E vão ter muitos povos bárbaros, entre aspas, né? Vão ter os hunos, que não são povos germânicos, né? Vão ter os hunos, vão ter os vândalos, vão ter os ostrogodos, os visigodos, os burgúndios, os francos, os anglo-saxões, os érulos, os suevos, os jutos, os alamanos, são muitos, né? E a economia desses povos, né? Os povos bárbaros, eles viviam da caça, né? Da pesca, da coleta de frutos e raízes silvestres, o que significa que eles tinham na agricultura deles uma agricultura com técnicas muito rudimentares ainda, ou seja, pouco desenvolvidas. E eles eram amonetários, ou seja, eles não tinham uma moeda, né? Geralmente. Então eram utilizadas, geralmente, trocas materiais, né? O chamado escambo ali, que vai ser muito presente na Idade Média. Né? Eu tenho um pouco de batata, você me dá um pouco de trigo e tudo mais. E eles eram, portanto, semi-nômades, né? Quando a fertilidade do solo em que eles estavam se esgotava, eles iam para outra região. E a sociedade, ela tinha uma base patriarcal muito forte, né? Era uma sociedade guerreira, né? E tinha um costume da monogamia, né? Os árabes, por exemplo, eram geralmente poligâmicos, né? Relacionavam com muitos parceiros amorosos. Tinha essa característica monogâmica de um parceiro amoroso apenas nas sociedades dos bárbaros, né? Mas a mulher, ela tinha o seu ponto positivo, sofria sim um machismo nessa época, obviamente, mas a mulher, ela tinha um certo prestígio para esses povos, né? Diferente dos gregos e romanos, que tratavam as mulheres de uma forma mais pejorativa, né? Então, as mulheres, elas eram responsáveis pela educação das crianças. Isso era muito importante, né? Elas eram as educadoras infantis. E elas eram muito
muito respeitadas por elas serem conhecedoras das ervas medicinais. Geralmente elas também cuidavam da saúde, eram as curandeiras. Então saúde e educação tinham muito prestígio na sociedade por conta desse fator. E as mulheres eram atribuídos até certos poderes mágicos, de acordo com a cultura desses povos bárbaros, né? Então, poderes mágicos, né? Isso vai dar muito problema na Idade Média, essa atribuição da mulher a poderes mágicos com essa cultura germânica. Depois, na Idade Média, vai ser muito problemático com a questão da caça às bruxas e tudo mais, que também vai ser tratado em outros vídeos. Bom, a política desses reinos bárbaros. De início, o poder ele era descentralizado. O que isso significa? Quando um poder é centralizado, centro, apenas no centro, concentrando todo o poder para si. Descentralizado, não. O poder ele está fragmentado em vários locais, em várias pessoas. Então, o poder descentralizado, com terras independentes, né? Então, vão ter dois fatores de características políticas desses reinos, né? O comitatus e o direito consuetudinário. O comitatus ele vai ter uma forte influência na organização política do que vai se formar nos feudos, né? A gente vai estudar, quem quiser ver os vídeos que eu vou fazer sobre feudalismo, a gente vai ver o que são os feudos, né? Essas porções de terra, o que essas porções de terra representam. E esse comitatus, o que era essa característica dos povos bárbaros, né? Eu me incomodo até hoje de falar bárbaros, mas é certo ter esse incômodo de falar, porque realmente eles não gostavam dessa nomenclatura, né? Então, eram comitatus, relações de honra e lealdade entre guerreiros e seus chefes germânicos. Então, quando tinha um ataque, né, e com esse ataque então havia um ataque, eles ganhavam essa batalha, e o que eles lucravam com esse saque, com esse roubo nessa batalha, o chefe dividia tudo entre eles, né? O chefe dividia o espólio com seus soldados, né? Isso por quê? Porque assim os soldados eles vão ter lealdade ao seu chefe, e o chefe ele vai ter apoio dos seus guerreiros, né? Então, isso era relação de honra e lealdade entre guerreiros e chefes germânicos. Outra característica era o direito consuetudinário. O que era isso, né? É a perda do direito das leis escritas. Isso foi muito ruim na Idade Média, né? E eles tinham essa característica, os povos germânicos, das leis não baseadas em leis escritas. Não que não poderia haver em algum povo uma lei escrita nesses povos germânicos. Mas a lei ela é baseada mais em tradições orais, nos costumes passados de geração em geração, né? Então, esse é o direito consuetudinário. E a cultura dos povos germânicos, né? Os povos germânicos eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em várias divindades, né, associadas geralmente às forças da natureza. E por que havia tanto na antiguidade esse politeísmo associado às forças da natureza? O controle sobre a natureza ele não era tão grande como o humano tem hoje, esse controle sobre a natureza, né, esse controle tóxico até, né? Então, eles tinham muito medo da natureza. A natureza ela podia ser muito brutal, né?
tsunamis, dilúvios, enchentes, né? Furacões, vulcões, seca, né? Dentre muitas outras coisas que a natureza pode prejudicar o desenvolvimento humano. E honrar a natureza era uma forma que eles pensavam que poderia evitar esses desastres. Então eles eram animistas também, né? Acreditavam que tudo tinha alma, né? Tudo possuía alma e tinha um pouco do divino naquilo, né? Então possuíam muitas lendas, muitos mitos. A literatura dos povos germânicos ela é muito diversificada e muito rica, né? Dois legados importantíssimos dos povos germânicos está na língua, né? O inglês e o alemão. O inglês é uma língua de origem germânica, né? Tem os dias da semana influenciados por esses povos germânicos, por exemplo, né? Que fazem alusão a divindades germânicas, os dias da semana, né? Por exemplo, Wednesday, que é quarta-feira, vem de Wed, que vem de Odin, que é o deus da guerra, né? E Thursday, que é quinta-feira, né? Homenagem a Thor, né? Do deus trovão Thor, né? E o legado linguístico ele também se dá no alemão, né? E o alemão e o inglês, por terem a mesma origem germânica, eles têm palavras muito parecidas. Por exemplo, welcome em inglês, willkommen em alemão. A pronúncia pode ser muito diferente, mas na escrita ela é muito parecida. É kid em inglês, né? Eu falei welcome, bem-vindo, né? Escreve willkommen e willkommen em alemão. Criança, que é kid em inglês, é kind em alemão. Só tem um N ali, entre o I e o D, né? Então aqui tem uma foto com um mapa, né? De onde ficaram... Ali tem o Império Romano do Oriente, em laranja, onde foi o Império Bizantino, Constantinopla ali, os ostrogodos em amarelo, os vândalos em lilás, os visigodos em coral, os suevos em verde, numa outra tonalidade de verde mais acima os francos, uma outra tonalidade de verde mais acima os anglo-saxões, os burgúndios, os alamanos. Então, assim, olhando pelo mapa, se você for pegar o mapa, dá para saber que países são hoje, né, e onde eles se encontram, né? Os francos mais ali na França, os anglo-saxões na Inglaterra, né? Os visigodos mais ali para Espanha, Itália ali, os ostrogodos e tudo mais, né? Não só. Os vândalos, por exemplo, 429 a 534 ali, eles vão se fixar então mais no norte da África, na Córcega, na Sardenha. E os vândalos eles haviam feito um grande saque em Roma em 455 com Genserico, né, que era o rei dos vândalos. E depois eles se estabeleceram no norte da África, mas eles não vão ter uma vida muito longa, porque vão vir muitas disputas que vão enfraquecê-los, e assim eles vão se tornar uma presa muito fácil para os bizantinos, né? Já os burgúndios vai se dar ali entre 443 e 534. Eles vão ficar ali mais no oeste do rio Reno e no vale do rio Ródano, ali no... onde que vai ser? Do rio Reno a gente lembra, né, de Roma. E num primeiro momento eles foram federados, ou seja, eles foram aliados dos romanos, os burgúndios,
que os romanos concederam aos burgúndios uma cidadania romana, né, para que os burgúndios ajudassem os romanos contra a invasão de outros povos bárbaros, né. No entanto, eles vão ser vencidos e eles vão ser anexados pelos francos. A gente vai ver também sobre o Império dos Francos, que vai ser muito importante, principalmente Carlos Magno ali, né, eles vão se estabelecer na região da Gália, né, os francos, onde hoje é a França. Parte da Gália, né, não toda a Gália. Os ostrogodos, de 493 a 553, eles foram muito importantes para a derrota dos hunos, né. No primeiro momento eles eram aliados dos bizantinos, os ostrogodos, e os bizantinos concederam aos ostrogodos a Itália, né? E logo depois da derrota e da expulsão dos povos érulos. E Odoacro, que era o rei dos érulos, eles vão derrubar o último imperador romano do Ocidente, o Rômulo Augusto, que eles foram muito importantes também, os érulos. E os ostrogodos, sob o comando de Teodorico, eles vão derrotar os érulos e iniciar o seu reino. Mas o Teodorico ele tentou promover uma política de reconciliação com os romanos, né? E com isso houve a manutenção dos romanos em cargos de administração pública, e Teodorico ele ordenou até que cunhassem algumas moedas com representação dos imperadores romanos, o ostrogodo. E promoveu um grande desenvolvimento da agricultura, que foi muito importante no local, mas ele não permitia casamento entre ostrogodos e romanos, e a capital do reino dos ostrogodos ficou em Ravenna, que fica acima de Roma, né? A decadência dos ostrogodos foi em meados ali do século VI, com a invasão dos povos lombardos, né? Que também eram povos germânicos da Escandinávia, que conquistando assim mais o norte da Península Itálica ali, os lombardos. E os bizantinos, em 1553, eles dominaram os ostrogodos. Então, assim, eles tinham uma aliança, os bizantinos com os ostrogodos, mas depois, na decadência dos ostrogodos, foram dominados pelos bizantinos. Os visigodos, de 419 a 711, né, teve um período maior ali. A localização dos visigodos vai se dar ali na Península Ibérica, Portugal, Espanha, e uma parte da Gália, né, que depois vai ser perdida para os francos, né. E a capital vai ser Toledo. E os visigodos eles tinham passado por um processo de cristianização, né. Então vai ter forte influência da igreja nessa região espanhola, portuguesa e dessa parte da Gália, né, que depois vai ter forte influência do cristianismo no Império dos Francos também. Então a decadência dos visigodos ela vai se dar em 711. Eles vão se deparar com uma civilização em plena expansão, né, que vão ser os árabes, os muçulmanos, né, e comandados por Tariq na Batalha de Guadalete, né, eles vão derrotar os visigodos comandados pelo rei Rodrigo, né, e vão ser derrotados pelos árabes. E por muito tempo, Espanha e Portugal vai ser dominada pelos muçulmanos, e a gente vai ver isso também quando eu for falar sobre civilização islâmica. E boa parte da Península Ibérica ela vai cair em domínio islâmico, como eu disse. Os visigodos, então, eles vão se refugiar nas montanhas, no norte ali da Espanha, nas Astúrias, né, mais ali no litoral. Por vários séculos, uma longa guerra vai se estabelecer entre visigodos e muçulmanos árabes, né? A guerra é chamada Guerra da Reconquista, né? Só no século VIII, até o final ali do século X, onde em 1492 os muçulmanos eles vão serem derrotados de vez e até vão ser destruídos o seu último reduto na cidade espanhola de Granada, né? Mas vai demorar muito para que isso aconteça. Já os anglo-saxões, que vai de 450 até 1035, que eles vão prevalecer mais ainda, os anglo-saxões eles vão se dar na atual Inglaterra, né? Antes, com Júlio César, houve a conquista da Britânia, né, pelos romanos.
e a assimilação dos povos bretões, onde vai se localizar a Inglaterra. E na decadência do Império Romano, os bretões eles pediam ajuda aos romanos e, temendo as invasões dos povos germânicos, imploravam, os bretões para os romanos ajudarem eles. No entanto, eles não eram ouvidos pelos romanos e nem receberam auxílio dos romanos, dos bretões, da Bretanha. E assim os anglo-saxões eles tomaram a Bretanha, onde hoje é a Inglaterra, e estabeleceram uma aliança com os bretões. Junto com outros povos da Inglaterra, que eles também se aliaram, os anglo-saxões, os povos originários de lá, da Britânia, que são os pictos, os escotos e os celtas até. Os que não foram aliados foram derrotados. Então, posteriormente, eles formaram reinos, ducados, dos duques e principados dos príncipes, naquela região. A decadência dos anglo-saxões ela vai se dar ali no século IX, início ali do século IX, com a invasão dos vikings, também conhecido como normandos. E os vikings eles eram grandes navegantes. E em 1035, a Inglaterra é totalmente dominada pelos povos normandos, conhecidos popularmente como vikings. E tem até uma foto aqui, é um barco viking, muito bonito. Outra coisa que eu queria mostrar, que eu não mostrei, quando eu falei dos ostrogodos. Quando eu tinha falado dos ostrogodos, eu falei de Teorico, que tinha derrotado os Érulos, que os Érulos eles tinham derrubado o último imperador romano, Rômulo Augusto, e os Érulos foram derrotados pelo Teorico Ostrogodo. E esse Teorico ele se reconciliou com os romanos, e tinha até romanos nos cargos de administração pública, e cunhou moedas, e depois foi derrotado pelos lombardos. Então eu queria mostrar uma foto do Teodorico, porque é muito bonito também. Aí. Então é isso. Obrigada por quem assistiu, quem gostou do conteúdo. E até o próximo assunto, que vai ser o Império dos Francos, que também é uma continuação dos povos germânicos, porém deixar para outro vídeo para ficar de uma maneira mais aprofundada pela importância que eles tiveram, principalmente para a consolidação do feudalismo na Europa e uma tentativa de conter o expansionismo muçulmano.